Olá, queridos, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que alegria poder mais uma manhã, mais um dia, mais uma semana. Hoje já são dia 8 de abril de 2024. Eu quero te convidar para você separar um pouco do seu tempo precioso certamente, para juntos meditarmos na boa palavra de Deus e tirarmos lições que certamente irão nos dar resultados e respostas firmes na presença do Senhor. Aliás, eu não sei se você tem o costume de tomar as suas decisões perguntando a Deus se essa é a vontade dele ou não. Mas se você não tem, meu querido, eu quero convidar a você a fazer isso um hábito na sua vida. Todas as vezes que você, meu querido, for tomar uma decisão ou tiver que tomar uma decisão antes, pergunte ao Senhor. Às vezes nós ficamos muito angustiados, com decisões a serem tomadas e ficamos perturbados, ficamos com o coração aflito, angustiado por tomar decisões. E às vezes não perguntamos ao Senhor qual é a vontade dele para a nossa vida. Sabe, é muito importante, não importa o que esteja acontecendo com a sua vida, não importa qual seja a decisão que você tenha que tomar, por mais simples que seja, é preciso que você e eu, é preciso que estejamos dentro da vontade de Deus. Porque a Bíblia diz lá em Romanos, capítulo 12, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então, nós precisamos estar no centro da vontade de Deus. Eu quero convidar a você nesta manhã para juntamente comigo, meditar sobre uma resposta de Davi, uma pergunta, uma decisão que ele teve que tomar e ele foi diretamente ao Senhor. Depois de tanta coisa que aconteceu, ele vai perguntar ao Senhor sobre uma decisão que ele teria que tomar. Eu quero que você leia comigo o livro de 2 Samuel, capítulo 2. No livro de 2 Samuel, capítulo 2, vamos ler do verso 1 até o verso 2, para a nossa meditação. 2 Samuel, capítulo 2, do 1 ao 2. Diz assim: Depois disso, Davi perguntou ao Senhor: Devo voltar para alguma das cidades de Judá? Sim, respondeu o Senhor. Então Davi perguntou: Para que cidade devo ir? Para Hebrom, disse o Senhor. Então Davi partiu com suas duas esposas, Ainoã de Jezreel e Abigail, a viúva de Nabal do Carmelo. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Senhor nosso Deus, nosso Pai querido, nós glorificamos o Teu nome, Pai, nós exaltamos o Teu nome pela Tua bondade, pela Tua grandeza, pelo Teu grande e infinito amor, pelo poder, ó Pai, que há na Tua palavra, um poder convincente de mudar, ó Deus, o nosso caráter, de mudar a nossa postura e de nos fazer novas criaturas na Tua presença. Eu peço nesse momento, em nome de Jesus, que o Senhor abençoe a vida de cada um dos nossos irmãos que estão aqui conectados comigo nessa live, Senhor. Que o Senhor fale aos seus corações, assim como Tu tens falado ao meu coração. É o que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Perdão pela tosse. O texto que nós lemos, ele se dá logo após um episódio que mexeu muito com a estrutura de Davi. E esse episódio foi a morte de um grande inimigo de Davi e de um grande amigo. Duas vertentes, duas posturas, dois fatos que mexeram com Davi. Davi já era rei, mas tinha Saul que o perseguia. E logo depois da morte de Saul e da morte do seu filho Jonatas,
que era amicíssimo de Davi, vem um rapaz, um amalequita, trazendo a notícia para Davi que Jonatas e Saul estavam mortos. E Davi ficou com o coração estremecido, porque Davi tinha uma amizade muito forte, uma amizade muito bonita com Jonatas, e havia uma lealdade entre a amizade de Jonatas e de Davi. Irmãos, hoje é muito difícil você ter alguém para você ser um amigo de verdade. É muito difícil você confiar em alguém, porque hoje, por mais que você confie nas pessoas, há sempre aquele que está te dando uma punhalada nas costas. E como é difícil você viver em meio a decisões diante de circunstâncias da sua vida. Davi ficou muito triste, e aqui no capítulo 1, a partir do versículo 17, Davi começa a entoar um cântico de adoração ao Senhor e de exaltação aos seus amigos. Mas o que mais me chama a atenção é que depois de todo esse relato, Davi pergunta ao amalequita quem foi que fez aquilo, e o amalequita, com toda pureza de coração, confessa que foi ele que matou Saul, porque ele estava agonizando diante de algo que já tinha acontecido com ele. E o que me chamou a atenção nessa história é que Davi, ele chama um dos seus soldados e manda exterminar o amalequita. Mas sabe por quê? Porque simplesmente ele se levantou, ele matou o ungido do Senhor. Queridos, é muito importante quando nós entendemos, quando nós reconhecemos a autoridade que está sobre as nossas vidas. Davi, ele teve oportunidades diversas vezes de acabar com a vida de Saul, pois Saul queria tirar a sua própria vida. Mas Davi, em tempo algum, ele tirou a vida de Saul, mesmo tendo oportunidade. E é admirável a postura do servo de Deus. Davi sabia que após a morte de Saul, quem seria ungido rei seria ele. Ou seja, ele já era o rei de Israel. Como eu já falei com vocês, o Senhor já havia tirado a unção de Saul. O Senhor já havia transferido essa unção para Davi. Davi era um rei, já era ungido, já era escolhido pelo Senhor para conduzir o povo de Israel. Mas ele, diante da confissão do estrangeiro, do amalequita, ele manda um dos seus soldados exterminar, porque ele tirou a vida do ungido do Senhor. Que postura, que atitude nobre de Davi. Uma atitude de reverência, uma atitude de respeito, de honradez pelo rei Saul. E agora, depois de tudo isso, quando ele, no finalzinho aqui do versículo 26, ele fala: como choro por vocês, meu irmão Jonatas. Como choro por você, meu irmão Jonatas, quando eu estimava o seu amor por mim, era precioso, mais do que o amor das mulheres. Como caíram os valentes e estão mortos os despojos de suas armas. Aí depois de todo esse lamento, depois de todo esse questionamento, Davi, ele se coloca na presença do Senhor. Depois disso, Davi perguntou ao Senhor: devo voltar para alguma cidade de Judá? Você tem perguntado ao Senhor, quando você tem uma decisão importante para tomar, se é essa ou não a vontade do Senhor? E eu acho fantástico a forma como Deus se relaciona com Davi. Quando Davi pergunta se ele deveria ou não voltar para alguma cidade de Judá, imediatamente o Senhor responde sim.
Então Davi pergunta: se o Senhor responde sim, para qual cidade devo ir? Aí o Senhor responde para onde ele deve ir. Você tem dúvida de alguma coisa sobre a tua vida? Você precisa de uma resposta? Você está em dúvida de alguma decisão que você precisa tomar? Pergunte para o Senhor, espere o Senhor te responder, e quando o Senhor te responder, faça exatamente como o Senhor lhe respondeu e você será bem sucedido. E a gente percebe que Davi, ele obedece, ele pega as suas esposas, ele parte em direção à cidade que Deus havia apontado. Se você continuar lendo essa história, você vai ver que Davi foi bem sucedido e logo se levantaram e ungiram Davi como rei sobre o povo de Israel. Davi foi um rei que foi bem sucedido porque ele era temente a Deus. E a Bíblia diz que ele era um homem segundo o coração de Deus. Que o Espírito Santo, que o Senhor nos faça homens e mulheres segundo o coração de Deus, para a glória de Deus Pai. Vamos orar mais uma vez. Pai querido, eu quero te agradecer, ó Pai, porque diante das dificuldades, dos dilemas de nossa vida, o Senhor nos tem concedido privilégio de nos dar respostas que vêm do teu coração. Nesta hora, Pai, eu quero te pedir pela vida dos teus filhos que estão aqui conectados comigo, eles sejam abençoados e contemplados pelo poder do teu Espírito Santo. Oramos assim em nome do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Deus abençoe a sua vida, que o Espírito Santo possa estar falando ao teu coração. Se você gostou dessa reflexão, deixa o seu joinha aí. Se você ainda não está inscrito nesse canal, se inscreva e ative lá o sininho das notificações, para que você possa receber as nossas meditações todas as manhãs. Um grande abraço, fique na paz do Senhor e que Deus te abençoe.